Jesus. Agora você pode bater palmas ao Senhor Jesus. Amém? Agora você pode glorificar o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Que bom vê-los aqui, irmãos. Então, abra a sua Bíblia no livro de Isaías 44. E hoje nós vamos falar de algo poderoso. Nós vamos falar sobre consciência espiritual. E como isso é importante, irmãos, na nossa vida. E eu louvo a Deus por essa campanha. No livro de Isaías 44, versículo 3. Se você não conseguiu achar, você pode também nos acompanhar aqui pelo vídeo aqui que está passando pelo slide. Amém? Essa tradução, talvez você não encontre na sua Bíblia, porque essa tradução vai ter só na VLF, tá certo? Mas vamos ler todos juntos. Isaías 44, versículo 3, diz assim: porque eu regarei com água o país que tem sede, e com rios a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre os seus filhos, e as minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Hoje, irmãos, nós começamos o preparo do projeto de vida 2021. Então, eu vou passar algumas explicações, eu vou te explicar com calma, porque tudo que nós fazemos e queremos sucesso tem que haver o quê? Planejamento. Se você vai organizar uma festa, como eu disse, pelo culto da manhã, o que você faz? Você faz uma lista, você separa os seus convidados. Se for uma festa de criança ou até de adulto, você escolhe um tema e você vai trabalhar as cores e você faz um planejamento, você escolhe o que vai servir e aquilo que combina com o horário. Então, quando nós fazemos uma festa, nós queremos sucesso, então tem que ter planejamento. E o projeto de vida é um planejamento de sucesso para a sua vida espiritual, para os seus sonhos, para aquilo que Deus pode colocar nas nossas mãos. Sonhos que você tem que ninguém talvez saiba da sua casa, talvez nem da sua família saiba, mas Deus já colocou no seu coração. Deus já falou com você. Então, hoje, quando eu acabar a palavra, você vai receber esse envelope. Dentro desse envelope, você que está em casa, pode depois passar aqui na igreja e pegar o seu. Você tem um prospecto, é um papel com linha, e eu quero que você comece a partir de hoje a escrever aqui aquilo que você tem como plano para você. Sonhos, planos, situações que você começou e parou. Então, aqui vai conter tudo aquilo que você quer para o ano de 2021. Pastora, mas o papel é pequeno. Você pode pegar outro e continuar escrevendo e guardar aqui, tá certo? Nós não vamos abrir. E quando acabar a campanha, você vai trazer aqui com todos os seus sonhos e projetos. Pastora, precisa se identificar? Não. Tanto que não tem nem lugar de nome. Porque a intenção não é ler os seus pedidos, a gente não lê. Porque nós não podemos realizá-los. Mas o Deus que a gente vai clamar pode. Amém? Então, é para isso que a gente pede que você escreva, não se identifique, não precisa se identificar, porque o propósito é intercessão. O propósito é colocar no altar do Senhor. O propósito é Deus intervir. E nós vamos clamar a existência, o que não existe, através da escrita. Já foi comprovado que quando a gente se planeja, as coisas têm 70% de chance de acontecer. Então, é muito importante que vocês recebam um projeto de vida, que vocês comecem a escrever conforme o Espírito Santo for falando ao seu coração. Amém, igreja? Outra coisa importante, irmãos, é o voto. O que é o voto, pastor? É um compromisso que você assume com Deus. Não é com a quadrangular, não é com a pastora Miriam, é com o Senhor. De estar aqui 7 semanas. Hoje é o preparo para que você entenda o que você vai fazer. Aí você vai fazer um voto e você, durante 7 semanas, você vai cumprir esse voto. Fazendo o quê? Ouvindo a palavra, buscando ao Senhor em jejum,
porque tem coisas que só vão acontecer se você quebrar a situação com jejum e escrevendo. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Porque eu faço os meus planos, mas o Senhor tem os dele. Então você tem que escrever e falar: Pai, essa é a sua vontade? Esse é o seu plano para mim? Então você vai colocar aí. E agora eu vou entrar na palavra. Hoje, irmãos, nós vamos falar de algo poderoso. Que está tema consciência espiritual. Está lá, consciência espiritual. Nós temos, pela medicina, a condição do sistema nervoso central, olha lá, central que ocasiona a caracterização precisa, o pensamento lógico e o comportamento coerente. Por que nós estamos falando isso? Porque tem gente que só vive aí. Vive no natural, vive na razão, vive no racional. E tem mais, viu? Tem gente que se sumir, que se fugir o racional, ele já fica estressado. Eu quero te dizer que quando você lida com as coisas de Deus, você perde o controle. Porque quem tem o controle, quem assume o controle pleno, é o Senhor Jesus. É Ele que tem o domínio. Então, muitas coisas, irmãos, estão acontecendo na nossa vida e a gente só consegue enxergar o racional. E eu até dei o exemplo de manhã, às vezes você, nessa pandemia, aumentou o peso, e aí você fala: eu estou um pouco mais forte porque eu comi demais. Isso é fato. Mas por que você comeu demais? Será que não tem uma ansiedade por trás disso? Será que não existe algo espiritual também por trás disso? Será que não existe uma sequência de problemas que te ocasionou? Um dos fatores é a obesidade? Então, hoje nós vamos falar sobre esse discernimento, esse conhecimento do oculto, a importância de você entender as coisas nas entrelinhas, a importância de você entender quando é o recado de Deus para a sua vida, a importância de você ter consciência espiritual das coisas. E nós falamos que tem famílias que passam por problemas sérios. E a família, ou o pai, ou a mãe, ou o tio, ou o avô, ou a avó, acha que aquilo é normal. Acha que aquilo é natural. E não se organiza. Na terça-feira, nós falamos sobre o inimigo. Porque nós estamos trabalhando oração. Quando você vai para uma guerra, uma batalha, que você conhece as estratégias do seu inimigo, você já tem 50% de chance de sair vitorioso. Mas quando você não conhece as estratégias do seu inimigo, você vai com os olhos cerrados. Você vai sem total entendimento. Então, nós vamos hoje falar sobre essa importância da consciência espiritual diante de coisas que estão acontecendo na nossa vida, irmãos, e a gente acha que é natural. A gente acha que não está acontecendo nada de errado. Consciência espiritual é a capacidade de analisar nossa própria vida e o que acontece à nossa volta em um prisma espiritual. Fala para o seu irmão: você tem essa visão? Fala para o outro: você também tem? Você consegue entender quando algo é físico, emocional ou espiritual? Você consegue ter esse discernimento? Você consegue ter esse feeling? Você consegue perceber? Não, isso aqui eu vou resolver com oração. Não, isso aqui eu vou chamar para conversar. Isso aqui eu vou dar um tempo. Eu vou esperar Deus resolver para mim. Isso aqui eu vou colocar, amanhã eu preciso sentar e conversar. Você consegue ter esse discernimento de coisas espirituais e coisas físicas e coisas emocionais? Porque são diferentes. E aí, irmãos, eu quero trazer um texto lá no livro de Ageu. Se você puder, você abre aí para mim, comigo, no livro de Ageu, capítulo 1. E nós vamos ler a palavra do Senhor. E ter entendimento desse discernimento, consciência espiritual que nós estamos falando aqui hoje. Olha o que aconteceu com esse povo. Todos acharam? O livro de Ageu,
capítulo 1, diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha a frase, irmão. Vejam onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Que palavra pesada, pastora. O que estava acontecendo com esse povo que Deus usou o profeta, irmãos? Esse povo começou a reconstruir o templo do Senhor e veio perseguições. Então, eles pararam de reconstruir o templo do Senhor. Depois, parou a perseguição e eles começaram a reconstruir somente as suas casas. E Deus levantou o profeta para alertá-los: será que não é o tempo de vocês restaurar o meu templo? Será que vocês não perceberam que vocês estão plantando e não estão colhendo? Estão comendo e não estão se fartando? Estão se abrigando e não estão se aquecendo? Ou seja, a displicência com as coisas do Senhor levou aquele povo a uma pobreza financeira. Será, irmãos, que isso não está acontecendo na nossa vida? Será que você não trabalha, até tem um bom salário, até trabalha numa empresa que te dá um suporte, mas você não consegue comprar nada? Você não consegue financiar a sua casa, você não consegue quitar um bem, você não consegue trocar um carro? Será que isso não está acontecendo na nossa vida financeira? E a gente acha que é porque a gente não está organizadamente administrando? E existe algo no oculto espiritual, um prejuízo causado por uma ação. Será que nós não estamos passando por isso? Sem perceber, a gente, não, é porque eu ganho pouco, não, é porque eu estou endividado, não, é porque eu não fiz um planejamento, e é algo espiritual. Porque tem gente que faz tudo isso e ainda não funciona. Será que nós não estamos deixando de dar a Deus o que é de Deus, o dízimo? Ah, pastora, você vai falar de finanças? Não. Prosperidade é muito mais que dinheiro. Prosperidade é ter saúde, é portas abertas, é onde você colocar sua mão ser próspero. José foi escravo. E a Bíblia diz que onde Potifar colocava ele, crescia. Vai cuidar da agricultura, José, crescia os animais, multiplicava. Vai cuidar da lavoura, a lavoura prosperava. Vai cuidar dos meus bens, os bens prosperavam. Vai cuidar dos meus servos, os servos obedeciam a José. Havia um governo divino no ministério de José. Havia providência divina, porque a Bíblia diz que Potifar viu o governo de Deus na vida de José. E viu, a Bíblia diz assim, e viu que Deus estava com ele. O seu patrão vê Deus na sua vida? Vê Deus nos detalhes? Você cumpre horário? Eu não estou falando de dízimo. Eu estou falando de prosperidade. Você fala mal na empresa? Você reclama do seu emprego? Ah, mas é um estágio, pastora. Eu só ganho. Você está reclamando. Porque se você merece algo melhor, Deus pode abrir uma porta melhor. Já está murmurando. Ah, mas esse carro velho, você precisa de um novo? Coloca no altar de Deus. Mas não murmure. Não reclame. Ah, mas essa esposa está que nem Adão. A mulher que tu me deste acusou a esposa.
E ele não viu a falta que ele fez, não? Quando Eva foi lá e comeu o fruto proibido? Qual era de Adão, igreja? Mulher! Quem mandou você comer desse fruto? Eu não te disse, criatura. Ele estava bravo, né? Eu não te disse, criatura, que não era para tocar nessa árvore. Cadê a autoridade dele? Como, amor? Ele comeu. Quando Deus veio conversar com eles, no jardim do Éden, ele foi procurar quem, igreja? A quem ele deu autoridade. A Adão. Adão, cadê você? Ele não procurou Eva. O acordo dele foi com Adão. Eva não existia. Eva foi criada depois da ordem dada. Não toque nessa árvore. Será que nós não estamos que nem Adão? Com a síndrome de acusação? Se acontece alguma coisa errada na sua equipe de trabalho, você é o primeiro a dizer, ó, não deu certo porque fulano, você nunca erra. Ninguém vai querer trabalhar na sua equipe se você tem um espírito de acusação. Se tudo que dá certo foi você. Se o seu nome sempre vem no primeiro lugar do trabalho. Irmãos, quem sabe, quem faz, não precisa dizer que faz. O professor sabe. O patrão sabe também. E eu digo para você, o pastor também sabe quem faz. O pai sabe o filho que faz. Quem está na liderança pode ser iludido por um período, mas o que de verdade nós somos, brota em nós. As nossas atitudes falam mais do que a nossa fala, igreja. As nossas ações falam mais que palavras. Tem casas aqui que você não pode falar de Jesus. Você vai ser criticado porque você veio para o projeto de vida. Vão dizer, faça lá, daqui a pouco vão te pedir dinheiro. Vai para a igreja para você ver. Porque as pessoas não sabem o que Deus está fazendo em você. Você vai ser criticado, julgado. Mas Deus sabe o que está fazendo conosco. E nós sabemos o que Deus pode fazer. Então você está no lugar certo, com a pessoa certa. Mas a sua família vê Deus em você? Vê essa prosperidade em você? Vê essa boca de Deus em você? Como é a sua boca dentro de casa? É boca de bênção? Ou é boca de morte? Sempre reclamando, nunca nada está bom, sempre a culpa é dos outros? Cuidado com gente que não assume nada, com gente que não erra. A Bíblia diz que não há um só justo sobre a terra. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de consciência espiritual. Falta de discernimento espiritual. Falta de ver as suas falhas. Nossa, todo mundo errou, porque eu também errei. Se eu tivesse visto, qual era de Adão? Pai, nos perdoe. Eva falhou, mas eu falei junto. Porque quando ela me trouxe o fruto, eu comi também, Senhor. Eu não ouvi a Tua palavra. Talvez eu nem instruí ela corretamente, Senhor. Nos perdoe. Irmãos, que coisa linda reconhecer. Mas só reconhece quem tem discernimento espiritual. Quem não tem, vive na mentira. E uma mentira puxa a outra. E um abismo puxa o outro. Como é que você quer ter um projeto de vida abençoado, vivendo no oculto das trevas? Porque aonde tem luz, irmãos, as trevas não governa. Casamentos que tem a terceira pessoa, ninguém vai sair feliz dessa situação. Muito menos a terceira pessoa, porque Deus não faz casamento destruindo o outro. Deus é justiça. Deus, Ele age com justiça. Deus ama o matrimônio. Quem entra para destruir um casamento, primeiro já se destruiu, porque já está recebendo o resto do outro. Cadê o discernimento espiritual? Mas eu estou curtindo, ou você está sendo curtida ou curtido? Cadê o discernimento? A Bíblia nos alerta, não adultere, não se prostitui, não almeje o homem ou a mulher do próximo. Isso é Bíblia, irmãos, não é a pastora Miriam, não. Isso é discernimento. Começou com conversinha, cai fora. Corta o mal pela raiz, bloqueia. Não renda a conversa homem casado, não renda a conversa mulher solteira e vice-versa. Falta discernimento.
Satanás não vem dizendo que é Satanás, igreja. Você quer um casamento abençoado? Abençoe quem está do seu lado. Abençoe a mulher que você escolheu. Abençoe seus filhos, abençoe suas filhas. É discernimento. Como haverá amor num casamento se não há lealdade, fidelidade, honra? Tudo isso, irmãos. Porque fulano é chata, porque ficou cansativo, porque fulano engordou. E eu? E você? Continua perfeitos? Discernimento. Se alguém está mudando do nosso lado, será que a gente não mudou primeiro? Se está precisando de uma conversa, será que não pode começar através de nós? Discernimento. Relacionamentos errados. Amizades que só te puxam para baixo. Pessoas que só sabem reclamar, mostrar defeito dos outros para você. No seu trabalho, vem aqui no horário do almoço, você viu fulana? Meu irmão, cai fora. Cai fora, a Bíblia diz, orai pela prosperidade dos seus inimigos. A Bíblia diz, Deus abomina uma coisa, Ele odeia pecado, morte, bruxaria, macumbaria, mas tem algo que Ele abomina, é a fofoca entre irmãos. Porque acontece divisão na igreja. A mesma coisa que aconteceu no céu com Lúcifer, o querubim ungido. Ele criou uma rebelião no céu. E ele não desceu sozinho, igreja. Ele trouxe 1/3 dos anjos. Foi muito anjo que caiu com ele. Quando você cai, você leva muita gente. Por quê? Falta de discernimento. Porque ninguém cai de uma vez. Devagar. É devagar o processo. Quando você vê, o barranco já está grande, aí uma queda só. Você pensa que ninguém está vendo? Você pensa que ninguém está percebendo? Mas aqueles que têm Jesus percebem. E às vezes, vem nos ajudar. Vem nos instruir. Talvez Deus use alguém lá no seu trabalho. Rapaz, não faça assim não. Cuidado com isso. E você está, está com inveja de mim. Está me perseguindo. Será que essa pessoa não tem o discernimento espiritual e você não? Problemas em família. Mesmo problema do pai, no filho, no neto, nos bisnetos. E você acha isso normal, igreja? Você acha normal uma situação, o pai é separado, o filho é separado, o neto é separado? Você acha normal isso? Não é porque não deu certo. Casa uma vez, casa 2 vezes, casa 3 vezes. Não, sempre a culpa é do outro. E você? Falta o quê? Consciência espiritual. Por isso, o pastor Luiz colocou como preparo o dia de hoje. Porque se você não tiver esse conhecimento, esse discernimento espiritual, não adianta você escrever nada. Porque você não vai mudar. A consciência espiritual começa em nós. O Espírito Santo fala, Miriam, olha para cá, Miriam. Miriam, observe isso. Miriam, olha aqui. Deus fala, irmão, até o nome Deus fala. Nada fica oculto aos servos do Senhor. O Senhor fala, olha fulano, viu? Está assim, assim, assim. Eu falo? Fico ouvindo. Eu fico vendo e orando. Porque essa é uma das missões do pastor. Na medida que eu tenho porta, eu entro e ajudo. Acolho e instruo. E também chamo a atenção quando necessário. Mas a quem me vê como pastora, a quem me recebe e me honra como pastora, aí eu sou a pastora da ovelha. Será que nós estamos sendo ovelha do grande pastor? Será que nós temos colocado os nossos relacionamentos, os nossos projetos, a nossa saúde, o nosso trabalho na mão do grande eu sou? Naquele que pode todas as coisas, no leão da tribo de Judá, no guarda de Israel que não dorme? Nós temos esperança de vida diante de qualquer problema, porque Deus é soberano. E Ele dá discernimento a nós. Ele vai trazendo situações. O Senhor,
Quinta-feira, o Márcio, meu esposo, ele pregou sobre sinais. O Senhor vai falando através de pessoas, de sinais, de situações. E por que a gente não acorda? Falta discernimento espiritual. Falta essa base de consciência espiritual. Eu coloquei aqui a questão do casamento, da família, das finanças. E, mais uma vez, prosperidade não é recursos financeiros, mas toda pessoa próspera também pode ter recurso financeiro. Não é só sobre isso que eu estou falando, porque José não tinha riqueza nenhuma. Ele era escravo, mas era um homem próspero. Era um homem que tinha unção. Era um homem que governava. Davi também, irmãos. Davi, no primeiro exército que ele teve, eram homens que lutavam por interesses financeiros, homens dispensados da sociedade, e Davi conseguiu levar sobre aqueles homens uma honra de querer lutar pelo país, de querer lutar como homens de Deus, porque ele era. Então, quando você pode transformar a vida de pessoas através da sua vida, através da sua honestidade, através da justiça que Deus opera na santa misericórdia sobre você. Irmãos, eu quero falar de algo agora que nós precisamos alertar enquanto povo de Deus. Essa pandemia, esse foi um ano atípico, diferente de todos, concorda comigo? Veio uma enfermidade sobre todo o Brasil, o mundo, levou os nossos anciões, porque grande parte das pessoas que morreram foram senhores, pais, avós de idade, devido a problemas de saúde ou à própria idade, que a imunidade baixa. E estão comentando agora que essa enfermidade está voltando, e agora levando-se adolescentes e crianças. Eu não sei se isso é fato, se isso é verídico, mas vocês conseguem ver que existe algo por trás de tudo isso? Que isso não só é um vírus que foi que a China criou, que eu nem sei. Eu estou só falando que às vezes a gente fica se pautando em situações e a gente deixa o mundo espiritual. Irmãos, nos últimos anos, em todo o mundo, nunca se tripudiou tanto as coisas de Deus. Nunca se mexeu tanto com as igrejas. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só igreja cristã ou evangélica. Estou falando igrejas. Nunca se tentou tanto fechar a igreja, tirar o direito de cultuar o Senhor, tirar o direito das igrejas gravarem uma live, irmão. Porque a gente se reuniu aqui com, acho que foi 5 músicos, eu, meu esposo, mais 2 pessoas. Durante 3 domingos, nós tivemos a polícia na porta, por denúncia. Não tinha ninguém aqui. A gente só estava gravando o culto, com autorização, nos dias estabelecidos. Irmãos, vocês conseguem perceber que existe, inconscientemente ou conscientemente, por trás de situações políticas hoje, uma certa vontade de alguns governos, não vou dizer nem partido, porque eu não estou falando de política em geral, de fechar as igrejas. Eu não estou falando só de igreja cristã, não, é todas. A Europa, você não encontra mais igreja, a não ser igreja para você entrar e tirar foto. Culto, com 20 pessoas lá, é muito grande a igreja. Está morta a Europa. Então, irmãos, quando a Bíblia diz, a nação cujo Deus é o Senhor, ela é próspera. Observe as nações que não adoram a Deus, como a miséria governa nesses países, como a prostituição governa, como a morte domina. Então nós precisamos ter consciência que por trás de situações difíceis existe a consciência espiritual. Na sua casa, na sua empresa, no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua saúde, começou a acontecer muita coisa. Você tem que dizer, Deus, o que está por trás disso? Isso é ter consciência, isso é ter discernimento, isso é você buscar que Deus te instrua. Esse projeto de vida, irmãos, ele é lindo. Ele fala de avivar. Aqui não está dando para ver muito não, que a impressão não ficou top.
Mas aqui é terra seca. Aqui no meio é um rio. E aqui é o verde. Qual é a intenção desse projeto de vida? Do Senhor avivar. E a terra seca fica verde. Pode bater palma para o Senhor Jesus. Amém. Qual é a área da sua vida que precisa ser avivada? Que Deus vai inundar com a água que Ele só produz. Qual é a área da sua vida que você tem caído constantemente? Que você tem uma fragilidade? Qual é a área da sua vida, irmãos, que você precisa de escape, de ajuda? O Senhor nos dá essa oportunidade hoje, através dessa palavra de discernimento, de você buscar o avivamento para essa área da sua vida. Porque quando o nosso espírito está avivado, quando a nossa mente está diante da palavra, todas as áreas vão ter ação do Espírito Santo. Olha só, no livro de Gálatas 6 diz assim: não se engane, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, aquilo também colherá. E eu te pergunto, o que você está plantando? Você planta discórdia e quer colher paz? Você planta mentira e quer colher fidelidade? Eu falei de manhã, o que é um casamento? Casamento é parceria. Casamento é você ajudar o outro e o outro te ajudar. Casamento é um cair e o outro levantar. Casamento é você proteger, acolher, amar. E qual é a missão da mulher? Honrar e amar o seu marido. Qual a missão do homem? Honrar, proteger e amar também sua esposa. E a mulher também. E o que nós temos visto? Competição, traição, mentira. Cada um tem o seu mundo, cada um vive no seu mundo. Tem o Instagram do um, Instagram do outro, o outro nem aparece. Nem parece que é casado. Não tem nem foto do outro. É uma independência tão grande que não vive com o outro. Vai tirar férias, um vai para um lado, outro vai para o outro. Mesmo que casamento é esse? Que não tem parceria. O homem não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o homem ganha. Contas tudo separada. Cada um, ele vive só junto e perto. Cada um tem sua vida. E a Bíblia diz, sereis uma só carne. Como é que está esse casamento, igreja? Como é que você quer que seu filho trate bem a sua futura nora ou genro, os filhos, se ele não vê isso em casa? Nós precisamos, irmão, ter discernimento, que os nossos filhos vão ter uma tendência de reproduzir aquele comportamento que ele viu em casa. Muitos não querem casar. Você conversa com a juventude, com os adolescentes, com os jovens de hoje. Deus me livre, pastora. Deus me livre. Quero nada. E por que está namorando? Por que está namorando? Faça um voto, meu filho. Você vai ficar para Deus e vai fazer missões e não casa. E para que está se amancebando se não quer casar? Para que, irmão? Você está defraudando o outro. Porque o outro está na expectativa que uma hora vai surgir um noivado e um casamento. E você não tem expectativa nenhuma. Para que você está com essa pessoa? Você está semeando o quê? Você vai colher. Porque aquilo que semeamos, colheremos. Mentira, vingança. Mas se você semeia amor, justiça, lealdade e honra, você vai colher. Tudo isso e muito mais. Porque a justiça de Deus, ela é 10 por 100, 100 por 1000. Deus vai sempre te dar mais do que você merece, do que você pediu, ou do que você almejava. Por isso que eu gosto quando vem de Deus. Às vezes a gente fica esperando honra de pessoas. É muito bom ser honrado. É muito bom ser reconhecido. Mas a melhor de todas é vindo do altar de Deus. Porque é sempre maior do que a gente merece, sempre maior do que a gente imaginava. É perfeito. Tudo que vem do trono do Senhor.
Mas você consegue ter discernimento? Que se aquela pessoa que você se doou tanto não te honrou, Deus vai arrumar alguém que te honre? Deus vai levantar alguém, um patrão, um pastor, alguém que reconhece você? E quando Deus levanta, irmão, é melhor do que qualquer outra coisa. Ontem eu estava falando com um pastor, que quando eu saí do Pará, ele era um missionário. E ele ficou sabendo, há 8 meses atrás, que ele estava com câncer. E esse câncer estava em 7 órgãos. E quando ele começou a fazer o processo de exames para fazer a radioterapia e a quimioterapia, a médica disse, você está com metástase. É isso assim? Não tem jeito. E ele disse, mas Deus não me trouxe aqui para morrer assim. E aí ele começou a orar ao Senhor, foram em outro hospital, o médico viu o caso dele e disse para a esposa dele, só tem uma saída, eu vou operar, mas ele vai precisar de 12 bolsas de sangue. E ora, porque ele pode morrer nessa cirurgia. Se ele ficar vivo, há uma esperança de fazer um tratamento. Só tem essa saída. Só que essa saída era já melhor do que a outra. Porque para o outro médico não tinha mais saída. Vou só te dar tramal e morfina para você aguentar até a morte. Esse médico disse, não, eu vou operar. Ele operou, irmãos. A imunidade de uma pessoa, ele disse que é acima de 1.500, a dele foi para 100. Ele disse, pastora, eu não sabia, os médicos não sabiam como eu estava vivo. Ele já está bem, ele já está gordinho, está agora na segunda etapa do tratamento. Um câncer que era 11 centímetros, está com 4 centímetros. Hoje, há esperança. Quem é que pode fazer isso por nós, igreja? Só Deus. Nem dinheiro, nem influência. Só Deus opera numa hora como essa. Mas sabe o que ele tinha? Discernimento. Que existia um Deus acima da medicina humana. E essa esperança, amém. E essa esperança fez com que ele não desistisse. Você viu o que é uma pessoa com discernimento? Você viu o que é uma pessoa que sabe o Deus que ela serve? Então eu quero que você saia daqui hoje buscando, hoje, a partir de hoje, o discernimento, a consciência espiritual, o olhar para as coisas e o que pode acontecer através disso. Por que isso está acontecendo? Pai, me dê discernimento. Amém? Vamos orar?